Olá, mamães! Hoje a tia Ana Lívia veio nesse vídeo com uma proposta de receita para massinha, para estar realizando em casa com a criançada nesse período de quarentena. Eles amam brincar com a massinha e amam também fazer. Vamos chamar a criançada para ajudar? Então, ó, os ingredientes são, olha lá, farinha, sal e água. Aqui eu já coloquei a medida que eu vou utilizar, tá? Eu vou usar esse potinho aqui como medida, então eu já coloquei a água aqui, certo? Vocês podem usar outras coisas também para estar utilizando como medida. Eu gosto também de usar bastante esse copo de requeijão aqui, o copo grande de vidro, e esse outro aqui também de plástico, tá bom? E aí eu coloquei aqui também um corante para colocar na água e dar uma corzinha na massinha. Vocês podem utilizar também aquele pozinho de suco, certo? Então, vamos chamar a criançada e vamos fazer a nossa receita de massinha? Bom, então o primeiro passo é, vou pegar uma vasilhinha, tá? Para ir colocando os ingredientes dentro dela para depois misturar. Então, olha lá, eu falei que eu ia usar a medida daquele potinho, então uma medida cheia do recipiente que vocês forem usar de farinha, tá? Então, independente do recipiente que vocês forem usar como medida, é a marcação toda, tá? A medida toda. Então, completa tudo e coloca lá no potinho que vocês reservaram para estar misturando os ingredientes. Então, primeiro é a farinha. Muito legal também esse momento que as crianças estão participando, para vocês trabalharem com eles sobre textura, tá? Também paladar, colocando um pouquinho na mão, deixando a criança experimentar e despertar curiosidades, como é doce, é salgado, é gostoso, é ruim, certo? Então, depois de ter colocado a farinha, nós vamos colocar lá, ó, meio recipiente que vocês estiverem utilizando como medida para o sal. Então, vamos acrescentar aqui junto com a farinha o sal. E para finalizar, nós iremos colocar a água. Ah lá, também é meio potinho, tá bom? Vai ser metade da marcação que vocês estiverem utilizando aí como medida. No meu caso aqui, então, do potinho, vai ser meio potinho, tá bom? Então, mamães, vocês podem trabalhar também a questão de líquido e ingredientes sólidos, tá? Bem legal também trabalhar essa questão. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui na minha água um pouquinho do meu corante para dar uma corzinha, tá? Aí, vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. Olha lá. Vou misturar. E vou acrescentar com os ingredientes sólidos, né? Agora, vocês podem dar para as crianças mexerem. Olha lá, fazer a mistura de todos os ingredientes, certo? Então, mexe, mexe bem. Às vezes, mamãe, vai precisar colocar um pouquinho de farinha, porque o ponto da massinha é ela soltar da mão, igual mesmo a receitinha de pão, tá? Então, aí, olha lá, eu misturei, né, um pouquinho aqui. Então, agora eu vou tirar desse recipiente e vou colocar aqui na mesa, ó, para terminar de misturar com as mãos. Certo? Eles adoram e é muito importante a massinha também no processo de coordenação motora, ajuda bastante, estimula a força, tá? Tem bastante criança também que é resistente para sujar as mãozinhas, então não tem problema, a hora que você terminar de brincar, você vai lavar, certo? Então, deixar a criança explorar bastante, que é muito importante também. A gente fala que eles estão brincando, né? Mas estamos explorando vários sentidos. Um deles também é a imaginação, porque depois, para criar as coisas, né? Com a massinha. Essa faquinha Essa faquinha não, a gente fala faquinha, né? Porque a gente acaba dando para eles para brincar.
de cortar massinha, então fala, olha, faquinha pra você cortar, fazer um bolo, né? Fazer comidinha. Então é de plástico, tá? Vocês, R$1, acha também essas coisas assim de plástico pra eles brincarem. E aí mistura bem, junta tudo aqui e tá pronta. Olha lá, ela tá no ponto certo, ó. Não tá grudando na mão. E tá um ponto bacana para as crianças utilizarem. E aí quem tiver aqueles brinquedinhos de brincar na areia, na praia, eles gostam também, coloca a massinha dentro para fazer o formatinho das coisinhas, né, dos bichinhos que tem naqueles brinquedinhos, certo? Então, essa foi a nossa proposta de vídeo de hoje com a receitinha de massinha que eles amam, tá bom? Espero que gostem, espero que vocês façam e se divirtam bastante. Um beijo e até mais!